Oi, pessoal, professor Joseir. Vamos falar agora de multiplicação e divisão de frações. Então, está aqui a regra da multiplicação. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Ou seja, você vai multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, letra A, 3 quintos vezes 1 sétimo. Então, você vai fazer 3 vezes 1, 3. 5 vezes 7, 35. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só coloquei essas setinhas aqui só para chamar sua atenção. Você não precisa colocar essas setinhas. Letra B, 2 sétimos vezes 4 quintos. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 5, 35. Você vai direto. É só isso, a multiplicação de frações. E quando você tem a chamada fração de fração? Quando você tem a preposição de entre duas frações, você está fazendo fração de fração. Então, você tem 4 quintos de 2 terços. Então, quando você vê a preposição de colocada entre duas frações, significa multiplicado por. Então, você vai aplicar a regra da multiplicação. 4 quintos de 2 terços, você vai fazer 4 quintos vezes 2 terços. Vezes 2 terços. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Então, 2 terços, o 4 quintos de 2 terços é 8 quinzeavos. Vamos ver aqui a letra B. 1 quinto de 100. Você vai fazer 1 quinto vezes 100. Lembrando, pontinho, ó, significa multiplicação. 1 vezes 100, 100, ó. 1 vezes 100, 100. Lembrando aqui, o denominador está implícito, o denominador do 100 é 1. 1 vezes 5, 5. Então, você tem aqui, o traço de fração indica a divisão, né? 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, 1 quinto de 100, 20. Então, se você tem um problema que diz assim, 1 quinto de 100 laranjas. Quantas laranjas são? 20 laranjas. Essa preposição de significa multiplicado por. Então, você vai aplicar a regra da multiplicação. Vamos ver aqui. Simplificação. Então, quando você está multiplicando, você pode simplificar. Antes de começar a multiplicação, você pode simplificar. Se você quiser simplificar, é melhor você simplificar. Você vai trabalhar com números menores. Então, ó, vamos lá. 2 sétimos vezes 4 quintos. Eu posso simplificar o 2 e o 4 aqui, ó. 4 e 2 são divisíveis por um mesmo número. Que número eu vou dividir por 2 aqui? E vou dividir também por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, aqui é 1. Ó. 2 dividido por 2, 1. Vou simplificar. 4 dividido por 2, 2. Simplifiquei antes de começar a multiplicação. Então, vou fazer 1 vezes 5, 5. 7 vezes 2, 14. Bom, vamos fazer aqui a letra B. Essa fração aqui dá para eu simplificar? Dá para dividir 5 e 14, aqui voltando para a letra A. Dá para eu dividir 5 e 14 por um mesmo número para simplificar a fração? Não. Então, deixo como ela está aí, é a chamada fração irredutível. Letra B, eu quero multiplicar 4 sextos vezes 3 sétimos vezes 14 sextos. Então, eu posso simplificar antes de multiplicar. Se tem números que eu posso simplificar, eu vou simplificar. Ó. Eu percebo logo aqui, ó, 4 e 6, eu posso simplificar essa fração. Vou lembrar da propriedade fundamental das frações. Uma fração não se altera quando você divide ou multiplica numerador e denominador por um mesmo número. Assim como na multiplicação eu posso simplificar assim, ó, 4 e 2, o 2 e 4 eu simplifiquei. Aqui também eu posso simplificar assim, ó, 4 e o 6. Vamos simplificar, vamos falar, vou dividir por 2, 4 dividido por 2, e vou dividir 6 dividido por 2 também. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Tem mais números aqui que eu posso simplificar? Posso. Eu posso simplificar o 7 com esse 14 aqui. Posso simplificar o 6 com esse 3. Né? Posso simplificar também 14 e o 6. Então, vamos simplificar aqui o máximo que eu puder aqui. Ó. Vou simplificar esse 3 com esse 6. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3,
2. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, dividir por 3, 1. Dividir por 3, 2. 14, eu vou dividir por 7. 14 por 7, 2. E aqui eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7, 1. Então, ficou mais simples agora para eu fazer a multiplicação. Ó. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. Eu posso simplificar essa fração aqui? Posso. Posso dividir 4 e 6 por um mesmo número? Posso. Vou simplificar. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Então, vou fazer essa simplificação aqui. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Posso simplificar ainda? Não, isso aqui já é chamada fração irredutível. Então, ó, 2/3 é chamado fração irredutível. Quando você não consegue mais simplificar, você deixa aqui como está agora. Então, aqui eu dividi por 2, ó, ficou 2. Dividi por 2, ficou quanto? 3. Foi isso aí que eu fiz. Simplifiquei. Vamos lá, vamos continuar. Tem aqui uma letra C. Posso simplificar aqui? Posso. Ó, posso dividir por 4, por 2. E aqui vou dividir por 2, vai ficar 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Ainda posso simplificar? Não. Aqui já estou na chamada fração irredutível. Vamos continuar. Divisão de frações. Então, qual é a regra da divisão? Você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pela fração inversa da segunda fração. Então, conserva a primeira. Qual é a primeira? 7/2. E multiplica pela fração inversa. Fração inversa de 3/5. Vamos só lembrar aqui o que é fração inversa. Vamos lá, vamos ver o que é fração inversa. Vamos falar de fração inversa. Então, fração inversa. Eu quero a fração inversa de 5/2. Então, vou escrever a fração inversa de 5/2, ó. Assim, ó. Vou trocar, vou passar o que é numerador, vai passar a ser denominador. E o que é denominador passa a ser numerador. Então, a fração inversa de 5/2 é 2/5. Fração inversa de 3. Qual é a fração inversa de 3? Fração inversa de 3 é, ó, aqui embaixo é 1. Vou fazer, ó, o inverso. Vai ficar o quê? 1/3. Então, implica esse sinal aqui de implicação. Então, a fração inversa de 5/2, 2/5. Fração inversa de 3, 1/3. E é assim que você vai fazer fração inversa. Então, vamos voltar aqui agora para a divisão. Então, quando você vai fazer divisão, o que é que você vai fazer? Você vai conservar a primeira fração. Qual é a primeira? 7/2. E vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de 3/5 é 5/3. Então, vou fazer, ó, 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. Apliquei a regra da divisão. Conservo a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, pela fração inversa da segunda fração. Então, eu fiz aí, ó, fiz a multiplicação, a divisão. Conservei a primeira, 7/2, e multipliquei pela fração inversa. Fração inversa de 3/5, 5/3. Vamos fazer aqui essa divisão. Lembrando, ó, esse traço de fração aqui, ó, também você pode ter essa anotação. Você pode ter a divisão, pode ser assim, né? Isso aqui é uma divisão. Ou pode aparecer assim também, né? 5 dividido por 2. Isso aqui é notação de divisão. Então, eu tenho aqui, ó, 5/2 dividido por 3/7. Então, esse traço aqui, ó, esse traço aqui está indicando uma divisão, ó. 5/2 dividido por 3/7. Então, eu vou fazer, conservo a primeira. Qual é a primeira? 5/2. Conservo aqui 5/2. E multiplico pelo inverso de 3/7. Então, o inverso de 3/7, 7/3. Então, lembre, ó, isso aqui também, esse traço é a notação de divisão. Então, você pode ter aqui, ó, 10 dividido por 2. Pode ver assim também, ó, 10 dividido por 2, né? Essa é a notação da divisão. Então, você pode ter o símbolo de 2 pontinhos
ou pode ter esse traço aqui, ó, indicando aqui a divisão. Esse traço aqui maior de divisão. Então, você tem 5/2 dividido por 3/7. É assim que você vai fazer essa leitura. 5/2 dividido por 3/7. Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 5 vezes 3, 5 vezes 7, 35. 2 vezes 3, 6. 35 sextos. Vamos fazer essa aqui. 15/2, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 2? Qual é o inverso de 2? 1/2. Faça aqui, ó. Vamos lá. O inverso de 2 é 1/2. 1 vezes 5, ou 15 vezes 1, 15. 2 vezes 2, 4. Certo? Vamos ver se tem mais um aqui para a gente fazer. Não, não tem. Vamos voltar para a fração inversa. Mas aí está aí. Divisão. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Sempre preste atenção que pode vir também assim, ó, dessa notação com 2 pontinhos, ou pode ter uma fração. Você pode ter assim, ó, 2/5 dividido por 3/7, né? 2/5 dividido por 3/7. Ou pode ser assim também, ó, 2/5 dividido por 3/7. Então, esse traço aqui, ó, esse traçozinho aqui, está indicando a divisão de 2/5 por 3/7. Então, desses dois jeitos, você pode ver divisão de fração, tá certo?